Fala aí, galerinha do 8º ano, tudo jóia com vocês, tudo beleza? Eu espero que vocês estejam aproveitando aí os últimos segundos de férias que vocês estão tendo, né? E logo a gente vai se ver novamente, né? E hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, e vai ser um aulão, como todos os outros conteúdos que a gente ainda não viu. Então essa aula aqui vai ser um pouco maior, porque ela vai contemplar todos os outros conteúdos que vocês ainda não viram, e ela também vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Eu vou colocar para vocês questões, e aí a ideia é a seguinte: vai aparecer a questão, vocês pausem o vídeo na hora da questão, resolva a questão, tente resolver a questão, né? E depois a gente vai resolver aqui juntos a questão, ver se vocês acertaram. Por que isso? Porque assim vocês já vão praticando as questões, já vão resolvendo aí, e todas as questões que aparecerem aí serão questões simuladas às questões da prova, então vão estar bem parecidas, uns 90% igual. Vai ser igual? Não. Vai saber a questão? Né? Também não. Lógico que não, né? Mas vai estar bem parecido, o nível bem parecido, então ele vai servir meio que como simulado para vocês. Fechou? Então vamos lá para o primeiro conteúdo, primeira questão. Vou colocar aí para vocês e a gente vai resolver depois. Vamos lá? Então, galera, o primeiro conteúdo aí de vocês que a gente vai ver hoje é sobre multiplicação de monômios. Vou colocar para vocês na tela a questão sobre multiplicação de monômios e vamos lá. Vamos lá. Durante a fabricação de camisetas, uma confecção representou a quantidade de peças produzidas por 5A², enquanto o aumento da produção em um novo turno foi representado por 4A², em que A representa um fator de crescimento da produção. Determine o monômio obtido ao multiplicar essas duas expressões algébricas. Então pause aí o vídeo, tenta resolver a questão e aí voltem depois para a gente fazer a resolução juntos aqui. Voltando aqui, galera, então nessa questão aí a gente tem que fazer uma multiplicação de monômios, né? A própria questão aí falou, né? Ela veio contextualizada. É bom que quando a questão vem contextualizada, você já vê como que aquilo ali a gente vê no dia a dia. Porque muitos alunos têm mania de falar: eu não vou usar isso para nada na minha vida. Mas a gente, com a questão contextualizada, a gente consegue ver aonde que a gente encontra esses conteúdos no nosso dia a dia. Então, fazendo uma multiplicação aí desses monômios. Eu tenho esse monômio aqui e esse monômio aqui. Só tem um termo, então são monômios. Como que eu faço multiplicação de monômios? Muito simples. Lembra que nas aulas anteriores que a gente viu aqui, a gente tem que multiplicar. Os monômios têm coeficientes, que são os números, e a parte literal, que são as letras. Então, para fazer uma explicação de monômios, eu multiplico coeficiente com coeficiente e parte literal por parte literal. Então, número com número, letra com letra. Vamos lá. 5 vezes 4 dá 20. Então, eu vou colocar o 20, porque 5 vezes 4 dá 20. Agora aqui, ó, A² vezes A². O que eu vou fazer para multiplicar essa letra? Então, eu vou repetir o A. E tá vendo que eu tenho aqui uma multiplicação? Toda vez que eu tenho uma multiplicação de monômios, o que eu faço com os expoentes? Eu vou somar. As letras são iguais, eu repito a letra e somo os expoentes. 2 com mais 3 dá 5. Então a resposta aqui dessa multiplicação aqui de monômios é 20A elevado a 5. Quem respondeu isso tudo aqui acertou. Parabéns. Depois vocês me mandam aqui nos comentários ou no WhatsApp umas questões que vocês acertaram, para me saber quem está fazendo. Mas sejam sinceros, não vem falar que vocês acertaram tudo depois que já acabou o vídeo, tá? E não falo do chat GPT também não. Tentem fazer de verdade, beleza? Tranquilo? Vamos então para o próximo conteúdo aí. Vou colocar a questão para vocês. Então, o próximo conteúdo é multiplicação de polinômios. Na construção de uma quadra esportiva, as dimensões de um terreno retangular são representadas pelas expressões x mais 6 metros e x mais 2 metros. Sabendo que a área de um retângulo é obtida multiplicando a base pela altura, determine o polinômio que representa a área total desse terreno. Então pause o vídeo, tente resolver essa questão e depois voltem aqui para a gente ver se vocês acertaram.
Voltando aqui então, galera, então, ó, contextualizando então a questão. A questão fala o seguinte: tem uma quadra poliesportiva e essa quadra poliesportiva ela tem as medidas x mais 6 metros, x mais 2 metros. Então eu coloquei aqui para vocês como que ficaria então mais ou menos o desenho dessa quadra. Então aqui, ó, tem a quadra e ela tem uma medida que mede x mais 6 e a outra que mede x mais 2. Aí pergunta qual que é a área total. O que é a área? O conteúdo sobre área é o conteúdo que a gente vai ver agora no segundo semestre já. O conteúdo sobre área. Então, a área é toda essa parte aqui todinha. A área de um retângulo é calculada assim, até o problema já falou. A área do retângulo é a base vezes a altura. A base, essa medida aqui, né, vezes a medida da altura. Ou seja, para me calcular a área dessa quadra, eu preciso calcular então a multiplicação da sua base vezes a altura. Em outras palavras, a multiplicação do primeiro polinômio vezes o segundo, vezes o segundo polinômio. Aqui no caso são dois binômios. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação. E como que eu faço multiplicação de polinômios? Você sabe que agora são polinômios? Não tem mais um termo só, mas dois. São binômios. Então, ó, como que eu faço multiplicação de polinômios? Muito simples. Só que tem que ter uma atenção, porque olha só. Eu tenho aqui dois termos e aqui dois termos. Correto? Para fazer multiplicação, eu tenho que multiplicar o primeiro termo por todos os outros termos do outro polinômio. E também o segundo termo pelos outros termos desse polinômio aqui. Certo? Eu multiplico esse por esse e depois esse mesmo por esse. E depois multiplico esse por esse e esse aqui por esse aqui. Correto? Vamos fazer então por partes. Vamos lá. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x. Mais com mais, cuidado com a regra de sinais, mais com mais, mais. Então mais 2x, certo? Então ó, já multipliquei esse x por esse e por esse. Agora vou multiplicar o 6 por esse também. Então vamos lá, 6 vezes x dá 6x. Mais com mais, vai ser positivo, vai dar mais. Agora esse 6 com esse 2. 6 vezes 2 dá 12. Mais com mais dá mais, ó. Multipliquei esse termo por esse e esse termo por esse, ó. Deu esses 4 termos aqui. Agora eu posso juntar os semelhantes. Então, ó, qual que vai ser semelhante aqui, ó? X ao quadrado. Tem algum semelhante a ele? Não tem, repito, x ao quadrado. 2x. Tem algum semelhante a ele aqui? Tem esse aqui, ó, 6x. Ó, a mesma parte literal. Posso juntar 2x mais 6x dá 8x. Então eu coloco mais 8x. O 12 não tem mais nada aqui, vou repetir o 12. Pronto. Resposta então, qual que é a área total dessa quadra? É x ao quadrado mais 8x mais 12. E a gente fez a multiplicação dos nossos polinômios. Beleza? Espero que tenha acertado aí. Quem acertou, parabéns. Então vamos agora para o nosso próximo conteúdo, que é sobre divisão de monômios. Eu vou até dar licença aqui, para que quem quiser tirar print, pode tirar aí o print. Então galera, o próximo conteúdo aí é divisão de monômios. Vou colocar na tela para vocês a questão e vamos falar. Vamos lá. Vamos lá. Em uma indústria de brinquedos, a produção total de peças é representada pelo monômio 42y elevado a 6. Essa produção será dividida igualmente entre 7y ao quadrado setores da fábrica. Determine o monômio que representa a quantidade de peça correspondente a cada setor. Então pause o vídeo, tenta resolver e depois vocês voltem aqui. Então galera, voltando aqui então, ó, o que a questão está me dizendo? A questão está me dizendo que eu tenho uma fábrica que ela está produzindo, não uma fábrica de brinquedos, né? Ela produziu 42y6 peças, né, de brinquedo. E ela tem 7y ao quadrado setores. E cada setor vai receber uma quantidade igual de peças. Que operação que eu faço quando eu quero dividir, quando eu quero separar, né, igualmente quantidades iguais entre as pessoas, entre alguma coisa? Eu uso o que? A divisão. Então aqui também é a mesma coisa. Eu vou utilizar também a divisão entre um monômio, aqui é um monômio, então tem um termo, e o outro monômio. E como que eu faço divisão de monômios? É um processo muito semelhante à multiplicação.
Na multiplicação de monômios, a gente multiplica número com número e depois multiplica letra com letra. Aqui também. Aqui a gente divide número com número e depois vai dividir letra com letra. Então vamos lá. Quanto que é 42 dividido para 7? 42 dividido para 7 é 6. Beleza? E aqui, y. Aqui é y elevado a 6, aqui é y elevado a 2. Tá? A letra é a mesma. Então eu repito a letra, correto? Lembra que na multiplicação a gente somava os expoentes? Na divisão, agora a gente faz a operação inversa. A gente subtrai os expoentes. Então 6 menos 2 é 4. Então eu descobri que cada setor vai receber 6y elevado a 4 peças. Beleza? Então quem respondeu essa questão aí, desse jeito, está correto. Parabéns. Vou até dar o licença aqui para quem quiser tirar o print. Então vamos para o próximo conteúdo. E o próximo conteúdo é divisão de polinômio por monômio, que vamos ver agora. Vou colocar aí na tela para vocês a questão. Vamos lá. Uma empresa de reciclagem representou a quantidade total de material coletado pelo polinômio 20x elevado a 4 mais 40x ao cubo menos 60x ao quadrado. Todo esse material será distribuído igualmente entre 10x ao quadrado e centros de processamento. Determine o polinômio que representa a quantidade destinada a cada centro. Pausem aí o vídeo, tentem resolver essa questão, depois a gente volta aqui. Então voltando aqui, galera, então, para tentar resolver essa questão. Então a questão fala o quê? Que uma empresa de reciclagem, ela coletou 20x à quarta mais 40x ao cubo menos 60x ao quadrado de material reciclado. E ela tem 10x ao quadrado centros de processamento. Aí está perguntando quanto de material que vai ser distribuído em cada centro. Então, toda vez que a gente quer saber distribuição em quantidades iguais, a gente vai fazer o quê? Uma divisão. Na outra questão, a gente tem a divisão de monômios, mas percebe que aqui agora a gente tem um polinômio. Mas se a gente dividir, o processo é o mesmo. Vamos repetir aqui o polinômio. Certo? Eu vou dividir pela quantidade de centros. Então, material reciclado dividido pela quantidade de centros de processamento. E agora, como que eu divido esse polinômio por esse monômio? Muito simples de se fazer, porque é muito parecido com a divisão de monômio, mas agora ao invés de a gente dividir tudo isso daqui, somar não pode somar porque são monômios diferentes, né? Não são semelhantes, a gente vai dividir termo por termo, esse termo aqui. Então eu vou dividir esse termo por esse termo por esse e depois esse termo por esse, ainda tentando a regra de sinais também. Então vamos lá. Quanto que é 20 dividido para 10? Dividir número com número dá 2. Certo? Agora aqui a letra. Aqui é x, aqui é x. Repita a letra. Aqui é 4 e aqui não é 2. E aqui não é a divisão. Então o que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou subtrair. Então toda vez que eu for uma divisão, subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Então a divisão disso para isso deu isso. Show? Vamos lá. Agora eu vou dividir o segundo termo. Então divide o primeiro, divide o segundo. 40 dividido para 10 é 4. Aqui é x, aqui também é x. Vamos colocar o x aqui. Aqui é 3, aqui é 2. 3 menos 2, 1. Quando é 1, eu não preciso colocar nada aqui, ó. Certo? Eu não coloco nada. Porque aqui já tem um invisível. Agora aqui, ó. Mais com mais dá mais. Coloco mais aqui. Fechou. Dividi o segundo termo. Vamos pro terceiro termo agora. 60 dividido para 10. Dá quanto? 6. Aqui, ó. X ao quadrado. Aqui também é x ao quadrado. 2 menos 2, 0. 2 menos 2 é 0. Toda vez que dá 0, eu faço o quê? Eu anulo a minha letra. Então eu não coloco isso daqui mais. Então só deu 6 aqui. Menos com mais dá menos. Então aqui eu coloco só o menos 6. E essa daqui, ó, é a minha resposta final. Cada centro vai receber essa quantidade aqui de material reciclado. Quem respondeu isso daqui acertou. Parabéns para quem conseguiu acertar. Depois eu quero ver quem acertou essas questões. Beleza? Então vamos para o próximo conteúdo agora. Vamos para a próxima
questão, né? Eu vou até aqui ver qual é a próxima questão de vocês. O próximo conteúdo de vocês agora a gente já agora finalizou a parte de polinômios e agora a gente vai entrar nos produtos notáveis. Então vamos ver o primeiro produto notável. A primeira questão é sobre o quadrado da soma de dois termos. Vou colocar na tela para vocês a questão. Vamos lá. Para calcular a área de um piso quadrado, um arquiteto representou a medida do lado pelo polinômio m mais 7 metros. Sabendo que a área de um quadrado é dada pelo quadrado da medida do seu lado, no caso o lado ao quadrado, determine o polinômio que representa a área desse piso. Então façam aí, depois vocês voltam e tentem fazer a resolução dessa questão. Vamos lá então, galera, resolvendo aí a questão. Então, ó, a questão falou que tem um quadrado que tem medida de lado m mais 7. Então tem aí um polinômio que representa a medida do quadrado. Um quadrado tem o quê? Todas as medidas iguais de seus lados. E a área do quadrado, que é essa parte aqui, ó, todinha aqui, ó, a gente calcula a área com a fórmula área igual a L ao quadrado. Ou esse L ao quadrado aqui é o mesmo que L vezes L, correto? Então, para calcular a área de um quadrado, eu tenho que multiplicar a medida do lado vezes a medida do lado, ela por ela mesma. Então fica como que nesse caso, se o lado desse quadrado mede m mais 7, então eu tenho que multiplicar m mais 7 vezes m mais 7, ok? Ou também elevar m mais 7 ao quadrado. Mais 7 ao quadrado. Olha só que interessante. M mais 7 ao quadrado. Se eu vou resolver assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho um produto notável. Qual é o produto notável aqui? O primeiro, que é produto da... Não, desculpa. Qual é o primeiro produto notável que eu tenho aqui? Quadrado da soma de dois termos. Isso. Então como que eu resolvo? A gente viu isso na sala de aula. Como que eu resolvo quando eu tenho dois termos que somando são elevados ao quadrado? Tem 3 passos que eu tenho que resolver. O primeiro passo é elevar o primeiro termo ao quadrado. Então, elevando o primeiro termo ao quadrado, meu termo é m, fica o quê? M ao quadrado. O segundo passo é fazer o quê? Repete o mais e põe o 2. Quem lembra disso aqui? Tem que pôr o 2. Esse 2 já é da nossa fórmula, a maneira que a gente resolve. Sempre tem que ser esse 2. Por quê? É o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. É assim que a gente resolve. Então, mais 2, sem aparecer esse 2, vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ó, ficou assim. Então, primeiro passo, eleva o primeiro termo ao quadrado. O segundo passo, soma mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Terceiro passo, repito mais o segundo termo ao quadrado. Olha só como que ficou, certo? Então esse aqui é o terceiro passo. Então, para resolver produto notável, quadrado da soma de dois termos, eleva o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Fechou? Agora isso daqui eu posso resolver no final e juntar o que for semelhante. Então m ao quadrado não tem como eu colocar nada, eu vou repetir aqui m ao quadrado, mais, aqui ó, 2 vezes 7, 14. 14 vezes m dá 14m. Repito mais, 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Então ó, resposta é essa daqui ó. Esse daqui é o polinômio que representa aqui ó, a área desse quadrado. Fechou? Então, eu espero que vocês tenham acertado essa questão aí. E quem acertou, depois me fala. E quem acertou, parabéns para quem acertou. Vamos agora para a próxima questão, que é bem parecida com essa, mas é sobre o segundo produto notável, que é agora quadrado da diferença de dois termos, tá bom? Vou colocar para vocês ver a questão, tá aí na tela, e vamos ver se a gente consegue acertar.
Na construção de uma praça, o engenheiro representou a medida do lado de um canteiro quadrado pelo polinômio z menos 6 metros. Sabendo que a área de um quadrado é dada pelo quadrado da medida do seu lado, L ao quadrado, no caso, determine o polinômio que representa a área desse canteiro. Então, ó, dá uma pausa no vídeo, resolvam, e depois vocês voltam aqui pra gente resolver essa questão. Então, voltando aqui, galera, então, ó, a questão falou que tem uma praça quadrada, tem essa medida aqui, o z menos 6 metros. Cada lado aqui vai medir z menos 6. E precisa de calcular essa área. Como a área do quadrado, como a gente viu na última questão, é calculado elevando a medida ao quadrado, então eu vou pegar essa medida aqui e vou elevar ela ao quadrado. Então fica z menos 6 ao quadrado, certo? Então essa medida, a área, né? A área é igual a medida do lado elevado a 2. Eu vou apagar isso aqui só para não confundir vocês. Então, ó, agora eu tenho aqui, eu tenho o quadrado de dois termos, no caso, só que agora eu tenho uma diferença. E não a soma, então uma subtração. Mas a maneira que a gente resolve é bem parecida, 90% igual. Por quê? Para resolver esse, o segundo produto notável aqui, primeiramente eu faço, também são 3 passos. O primeiro passo é, eleva o primeiro termo ao quadrado. E o primeiro termo é z, então eu levei o primeiro termo ao quadrado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente agora fazer a subtração. Então, é isso aqui a única coisa que muda. Lá era uma soma e aqui agora é uma subtração. É a única coisa que no caso aqui que muda do quadrado da soma de dois termos para o quadrado diferente de dois termos. Menos 2 vezes. Esses dois sempre aparecem, ok? O primeiro termo vezes o segundo. Só cuidado para não colocar esse menos aqui de novo, tá? O segundo termo agora vem sem menos, então eu já coloquei ele aqui. Então fica 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Só coloca os termos mesmo. Agora aqui, ó, é o mais. Então, ó, mesmo que aqui seja um menos, aqui vai ser mais. Então, o menos só aqui, ok? Mais o quadrado do segundo termo, sem o menos, ok? Então, olha só como é que fica a estrutura. Esse aqui é o segundo passo. E esse daqui é o terceiro passo. Agora eu posso resolver isso daqui. O z ao quadrado não tem como resolver, eu vou repetir. Agora aqui, ó, 2 vezes 6, 12. 12 vezes z, dá 12z. Aqui, ó, menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. E aqui, repito mais, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Então, eu digo que a área total dessa praça é z ao quadrado menos 12z mais 36. Resolvendo aí o produto notável, eu consegui encontrar a área da minha praça. Então, parabéns aí para quem acertou, né? Eu vou, né, dar licença para vocês tirarem o print, aí quem quiser tirar como resolve. E aí, agora vamos para nosso último conteúdo e nosso último produto notável, que é produto da soma pela diferença de dois termos. Vou colocar aí para vocês agora na tela a próxima questão. Durante a montagem de um palco para um festival cultural, as dimensões de uma plataforma retangular foram representadas pelas expressões P mais 9 metros e P menos 9 metros. Para calcular a área dessa plataforma, determine o polinômio obtido pelo produto dessas duas expressões algébricas. Então vou dar um tempo para vocês resolverem, pausa o vídeo, respondam e depois a gente volta aqui. Então voltando aqui, galera, olha só, a questão falou que eu tenho uma plataforma retangular e querem calcular a área dela. Então eu coloquei aqui a plataforma retangular, se quer calcular a área, quer calcular tudo isso daqui, ó, toda essa parte da plataforma. E falou que as medidas dela é P mais 9 e P menos 9. E ele falou que o cálculo da área de um retângulo é sempre base vezes altura. Qual o valor da base dessa plataforma? É P mais 9, a altura, né, vezes a altura é P menos 9. Então, ó, tem que multiplicar essas duas medidas.
No outro que a gente viu, a gente levava ao quadrado e resolvia. Só que isso aqui, as medidas são diferentes. Aqui é mais 9 que menos 9. Então são polinômios diferentes. Então, esse daqui é muito fácil de ser resolvido. Mais fácil do que os dois outros produtos notáveis anteriores. Por quê? Para resolver isso daqui, basta que eu ignore o que tenho mais. Então isso aqui eu vou cortar o que tenho mais e vou... a resposta vai ser esse daqui, ó. Eu vou levar aqui ao quadrado e aqui ao quadrado. Aqui então a resposta vai ser p ao quadrado menos 9 ao quadrado. O que eu posso resolvendo aqui? Quanto que dá 9 ao quadrado? Então p ao quadrado tem como eu resolver 81. Então a resposta final seria essa daqui. P ao quadrado menos 81. Esse produto notável simples de ser resolvido. Onde que tiver mais eu corto, eleva ao quadrado dos outros do menos, e se tiver como resolver aqui, eu resolvo, e aí é a resposta final. Beleza, galera? Então esse foi o último conteúdo aí que vai cair na prova. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês mandem para mim lá no WhatsApp, pode mandar no privado, pode mandar no grupo, ou aqui nos comentários, eu vou responder, tá bom? Eu quero que vocês aprendam e consigam tirar uma excelente nota na prova. Então, ó, até mais ver, que a gente possa se ver logo logo sobre as aulas voltarem, fechou? Tamo junto, galera, valeu, dá o print que quiser, é nóis.